A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao evento. O áudio está ok, todos estão me escutando, está baixo. Bom, ok, então, som ok. Bom, vamos lá. Pessoal, estaremos falando aí sobre a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei esta que vai mudar aí o conceito sobre a forma de coleta de dados e armazenamento de dados pessoais dentro das empresas. Eu vou passar todo o lado conceitual da lei, e na sequência nós teremos aí a apresentação da equipe da linha TOTS Hospitalidade, né, ligadas aí à parte do sistema, ok? Quanto à imagem também tudo ok, né? Estão conseguindo visualizar também, né? Ok. Bom, meu nome é Leandro, né, eu faço parte aí do time da consultoria tributária da TOTS, né, tenho 9 anos de experiência aí na área fiscal e também na implementação de software tributário. Bom, então, como eu comentei com vocês, né, sobre a LGPD, né, como eu já mencionei aí, essa lei ela vai impor algumas obrigações para as empresas nas questões de dados pessoais, né, colocando como exemplo o RH, né, de um departamento aí que mais coloca dados pessoais em seu sistema. Né, por conta deste momento aí que estamos vivenciando também, né, por conta da pandemia, o governo ele vem realizando diversas medidas, né, e alterações. Né, e este cenário eu vou comentar no final da minha apresentação, tá ok? Bom, aqui nós começamos aí com a evolução da lei, né? E que o Brasil ele já possui algumas leis que, que já garante essa questão de tratamento de dados, né? Então, partindo desde 2010, né, o governo ele já vem com uma preocupação com o uso desses dados pessoais. Aí a gente tem, né, e através dessa consulta ele já vem com essa preocupação de dados pessoais, né? E através de uma consulta pública foi efetuado um anteprojeto e que após 2 anos esse projeto ele virou lei, né? Esse projeto ele fala sobre a questão de uso de dados e traz outras providências, mas não sendo muito claro em suas posições. Isso aí em 2012. Todos aqui, né? E já em 2013 nós temos aí um projeto, né, que foi criado, né, com o avanço do uso da internet e sendo apresentado como lei em 2014. Né? Em 2014, o projeto ele virou a lei, sendo ela a 12965, né, sendo conhecido como o Marco Civil da Internet, em que ela trouxe a questão do compartilhamento de dados dentro da internet, da forma que estamos apresentando, né? Expondo os nossos dados dentro da internet. Então, o Brasil ele já possui algumas questões de utilização de dados, e se analisarmos o Código de Defesa do Consumidor, vamos encontrar algumas questões sobre o compartilhamento. Porém, não tínhamos nessa época um padrão em que as empresas elas pudessem se utilizar, né? Aí, então aí esse movimento ele vem desde 2010, porém com algumas leis dispersas, que é o que eu estou falando, não existia um padrão, né? Bom, analisando outros países, os mesmos também tinham a mesma preocupação, né? E em 2018 a União Europeia ela criou a GDPR, é um Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, sendo uma lei referência e que foi levado o mesmo conceito para outros países. E aqui no Brasil também não foi diferente, né? Então, em 2018 foi criada a LGPD, né, assim como lá, né, com a necessidade de termos uma regulamentação, um padrão de forma que as empresas manipulam os dados pessoais, principalmente aquelas que são utilizadas via internet.
né? Então, aí esse projeto ele virou aí a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Aqui nós temos aí, desculpa, nós temos aí a proteção de dados ao redor do mundo, né, a evolução dessa implantação, né? Aqui eu vou demonstrar como é essa questão de implantação deste processo ao redor do mundo, né? Na União Europeia já temos fortemente funcionando a GDPR, com aplicação até de multas, né, em algumas empresas, que já foram aplicadas em algumas empresas, como do tipo Facebook, Google, né, por utilizarem dados pessoais de forma incorreta. Então, lá ela já teve foi 100% feito a sua implantação, né, e já com aplicação de multas aí em empresas de grande porte, né, como Facebook e Google. Né, e também tem aqueles países que estão se adequando à lei, e ainda aqueles que parcialmente estão se adequando, né, e o nosso Brasil, que está se adequando à lei com algumas incertezas, né, em alguns países que não têm um tipo de lei, e aquelas que criaram a sua própria lei ligada à proteção de dados. Aqui nós temos aí, assim, pessoal, a lei de proteção de dados ela tem como objetivo regulamentar, né, a forma como as empresas realizam esta coleta e a forma como utilizam esses dados pessoais. Esse é o seu objetivo. Um ponto importante é que na hora das empresas coletarem esses dados, deve ser passado com clareza o motivo da coleta, se realmente é preciso aquele dado e se aquele dado não está sendo coletado de forma desnecessária, gerando assim um excesso de dados. Então a gente coloca aí como exemplo uma farmácia, né, ao realizarmos alguma compra de algum medicamento, é solicitado o nosso CPF para um cadastro. O porquê do meu CPF? Né? O que será feito com esses meus dados? É necessário o meu CPF? Né? Então, a lei ela trabalha com essa parte, ela garante que nesse tipo de situação deve ser informado com clareza sobre o que será feito com os meus dados. Aqui nós temos o que a LGPD vai tratar, né? Então, o que a lei ela vai tratar, a mesma é direcionada para a pessoa física e ela vem tratar tanto a pessoa identificada como a pessoa identificável. Então, exemplo de uma pessoa identificada é o meu nome e através do meu nome você sabe quem eu sou. Né? Já na questão do identificável, pode ser um endereço de e-mail, telefone, porque através destes dados você consegue chegar até a minha pessoa. Né? A lei, em seu artigo 5º, ela menciona que alguns pontos ela estará tratando e que é capaz de identificar de alguma forma isolada ou identificar uma pessoa de forma conjunta. Então, ela coloca alguns exemplos como nome, e-mail, RG, CPF, endereço, dados de localização. Através destes dados compartilhados, temos a possibilidade de chegar até uma pessoa, da forma identificada ou de uma forma identificável, tá? Aqui nós temos os dados sensíveis, né? Os dados sensíveis, eles são a principal questão, né, da lei, que são esses dados pessoais sensíveis. É a questão mais importante porque são dados que acabam revelando uma característica de uma determinada pessoa, religião, dados bancários, sexo, orientação sexual, posição política, origem racial, filiação sindical, sendo dados que podem expor uma pessoa e sendo desta forma tratado como dados sensíveis. Hoje sabemos que tipo de religião, posição política acaba criando um certo desconforto para as pessoas e se realmente há necessidade de coletar esses dados. E se tiver que coletar esses dados de fato, precisa ter uma questão de proteção de dados sobre estas informações. Aqui nós temos os dados anonimizados, né? Uma técnica de processamento, ela acaba removendo e modificando algumas informações que podem identificar alguma pessoa. Técnica esta que já está sendo utilizada em alguns momentos.
Então, exemplo, dados do IBGE acabam realizando aquelas pesquisas e os mesmos não precisam saber quem é a pessoa, eles precisam saber somente a quantidade, por exemplo, de mulheres que trabalham naquele setor da empresa, ou a quantidade de homens. Então, eles acabam anonimizando alguns dados e eles pegam somente aquelas informações necessárias que o IBGE solicita. Então, hoje, já temos algumas questões nesse sentido, mas a lei traz essa figura como anonimização. Tá? Aqui nós temos o tratamento de dados. Opa. Aqui nós temos o tratamento de dados. Então, para todo dado pessoal coletado, deverá ser realizado um tratamento neles. A lei ela menciona que não é simplesmente pegar os dados e deixar ali no sistema. Você deve dar um tratamento adequado ao dado, né? Ter uma base segura. Aqui na sequência nós temos aí as principais hipóteses de processamento, né? Então aí começamos com o primeiro, que é o consentimento expresso, né? Então, com a entrada da lei, será necessário consentimento expresso do titular, então tudo o titular deverá assinar, seja virtualmente ou no papel, o titular tem que ficar ciente da coleta de dados dele e em que ele deverá autorizar aquilo, né? Como também temos a execução do contrato, né, de contrato. Como exemplos, compra de carros, casas. Teremos um contrato com os dados pessoais em que, nestes casos, é necessário ter esses dados, né? E a lei vai permitir a coleta de dados. Então, na execução do contrato, você precisa ter esses dados pessoais e que ele seja encaminhado. Mas aí ela permite, mas com essa certa base segura, né? Temos também o cumprimento de dever legal ou regulatório, se encaixa praticamente nas obrigações que a empresa tem junto com o governo, como exemplo, entrega do e-social, né, da admissão de um funcionário, na DIRF, em que todas essas questões são necessárias à coleta de dados pessoais e assim necessárias, e são extremamente necessárias para a entrega dessas obrigações, né, do e-social como exemplo. Então a lei ela permite também a coleta desses dados. E nós temos a defesa de direitos, né, em que não temos como entrar com uma ação sem termos os dados pessoais, e assim também a lei permite, nesses casos, a coleta de dados. Dando sequência, nós temos, né, nessa linha de principais hipóteses de processamento, nós temos aí a proteção, né, à vida ou à saúde, que se encaixa aí perfeitamente no plano de saúde e seguro de vida, sendo uma questão de tratamento de dados sensíveis, né, em que tratam sobre o tipo sanguíneo, raça, né, e também que a lei assegura que pode ser coletado esses dados pessoais, por não termos como deixar de coletar esses dados, pois são essenciais no processo, né, e dando sequência, né, a tutela da saúde por profissionais da saúde ou entidades sanitárias, né, conforme eu falei, ela entra na questão da saúde, sendo assegurada a coleta de dados por lei. Temos a questão do interesse legítimo do controlador, né, tem empresas que precisam dos dados pessoais devido ao seu tipo de segmento, e cabe a elas assegurar perante a lei que precisa daqueles dados, tipo de empresas que trabalham como índice, né, e cabe a ela se resguardar das condições que a lei impõe, né? E como última, nós temos aí a proteção de dados, proteção ao crédito. Não temos como abrir uma conta no Bradesco, por exemplo, ou em algum determinado banco, né, ou ter um cartão de crédito sem que eles tenham os nossos dados pessoais. E a lei traz essa questão que pode sim obter os dados pessoais com este propósito. Então, pessoal, todas essas questões apresentadas são questões primordiais, né, e cabe ser analisadas e propor essa questão do tratamento de dados pessoais, né, verificar a sua finalidade, né, e possuir amparo para a sua utilização. Olhar sempre, né, o artigo 7º da lei, em que ela menciona que qualquer operação de tratamento de dados que não esteja enquadrado nessas questões, a empresa pode sofrer multas, sendo essas multas altíssimas.
aqui nós, conforme eu já até falei, né, sendo esta uma lei direcionada para a pessoa física, ela apresenta algumas informações que ampara o titular do dado. Então, ela fala da questão do titular, do direito do titular, né, sendo necessário a confirmação se o dado está sendo utilizado ou não pela empresa. O titular deverá ter acesso aos seus dados. A forma como será, não sabemos, né? A empresa deverá ter uma base para ele consultar para ver se os dados estão errados e assim corrigir, né? Se estão desatualizados, sendo este um direito que o titular deverá ter com base na lei, né? Como ela também fala da questão da eliminação, né? Caso ele tenha algum dado que não concorde, o mesmo poderá ser eliminado. Também na questão de portabilidade, né, como exemplo, mudança de bancos, portabilidade de uma operadora de celular, em que o banco, por exemplo, anterior, ou a operadora não deverá ter mais os dados devido à portabilidade, como também a lei garante a eliminação total dos seus dados, sendo este um ponto importante, pois temos casos em que não podemos ter uma eliminação total, né, como exemplo, aí voltando ao RH, né, por utilizar bastante dados pessoais, podemos citar um caso de um funcionário que trabalhou durante anos na empresa e o mesmo foi demitido. E ele pediu a eliminação dos dados pessoais dele, né? E por termos obrigações, não é permitido que seja feita a eliminação, né? Não sendo possível a sua eliminação durante um período de 30 anos, né? Por ter também ações trabalhistas, né? Sendo necessário um respaldo jurídico e as empresas devem ficar aí atentas do que elas podem ou não fazer. Então, não é só simplesmente eliminar totalmente os dados pessoais, sendo que você tem essas obrigações, né? E aí não poderia a empresa tomar tal ação, né? Um outro exemplo é no momento, por exemplo, de um processo seletivo, aí já é o contrário, em que temos 5 concorrentes para aquela vaga, né? E destes 5, uma pessoa foi aprovada e as demais podem solicitar que os dados sejam excluídos. Nesse caso, sim, é possível que a empresa pode realizar tal ação. Dando continuidade aos direitos do titular, então a empresa ela realizou algum tipo de compartilhamento, né, que vai aparecer os dados pessoais, né? A empresa precisa deixar clara essa informação para o titular, né? Exemplo de empresas prestadoras de serviços, elas mandam seu funcionário trabalhar em outra empresa, porém para ele entrar naquela empresa precisa ser informado os dados pessoais dele. Então, se tem um compartilhamento, o titular precisa estar ciente que os dados dele estão sendo compartilhados, né? Então, olha o nível de detalhe que a LGPD vem trazendo referente à utilização dos dados pessoais da pessoa física. Nós temos aí informação sobre o não consentimento, né? Ou seja, a opção de não autorizar o tratamento e as suas consequências da negativa. Temos a questão sobre a revogação, é aquele direito que o titular dá para você utilizar os dados dele, porém, depois de um certo momento, ele não quer mais que seja utilizados os dados, aí ele vai e executa a revogação. Tá? O titular também poderá executar reclamações junto ao controlador, né? Figura esta que ficará dentro da empresa, como também para a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, o titular terá esse canal para realizar as devidas reclamações por utilizarem dados pessoais dele de forma desnecessária. E por último, nós temos aí, ou também pode fazer oposição, né, caso discorde de um tratamento feito sem seu consentimento e o considere irregular. Aqui nós temos, dando sequência, pessoal, para termos todo esse controle dentro das empresas, será necessário termos algumas figuras, né? Ou seja, algumas pessoas que realizam esses serviços por ser um procedimento novo, por ter novas questões, por ter um determinado controle, e a lei menciona algumas figuras sendo profissionais específicos, e aí então temos, até conforme eu falei no slide anterior, quanto ao controlador, né? A figura do controlador, necessário ser um profissional que vai tomar algumas decisões sobre o tratamento do dado,
mapear todo o processo dentro da empresa, sendo esta a função do controlador. A figura do operador, responsável por aplicar toda aquela decisão sobre o tratamento de dados que a empresa terá a partir da lei. E a figura do encarregado, sendo encontrado também na GDPR, né, chamado como DPO, figura que é o intermediário entre o controlador e o titular do dado, e é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, sendo instituída aí pelo governo. Então, o papel do encarregado é fazer toda essa comunicação entre as partes. Tá? Aqui, cada usuário, aí no painel com a responsabilidade de cada usuário terá a sua responsabilidade, tanto sobre a legislação como as práticas de proteção de dados, né? Desde que essa lei veio, temos bastante cursos voltados, né? Bastante material que a gente encontra sobre o que fala essa questão da lei. Então, essas figuras, elas precisam conhecer um pouquinho, porque elas vão ser o começo, né? Elas vão acompanhar desde o início toda a separação, né, de documentos sobre todo o mapeamento dos dados dentro da empresa. Sim, o controlador, o operador e o encarregado. Aqui nós temos princípios da LGPD, né? Aqui temos 10 princípios que são mencionados perante a lei, sendo estes ligados totalmente ao titular do dado, ou seja, a pessoa física. E cabe às empresas refletirem sobre essa questão, né? No caso da finalidade, qual utilizar? Será que estamos coletando os dados de uma forma clara? Será que os dados estão sendo coletados? São necessários? Será que não estamos com excesso de informações? Então, teremos que se adequar sobre essas questões, né, tentando minimizar as informações, pois teremos que ter uma base onde será coletados os dados, analisar cuidadosamente os direitos dos titulares, né, eles terão livre acesso e como será disponibilizado. São princípios que as empresas elas devem refletir e assim demonstrar transparência. A empresa deverá prestar conta para a agência protetora dos dados. Como será também realizado, hoje não sabemos. Então, pelo fato de não termos quais serão as figuras, né, quais são as figuras, caso as informações sejam vazadas, qual ação tomar também, e os cuidados nos dados sensíveis. Aqui nós temos a NPD. Opa. Falando um pouquinho sobre a NPD, Agência Regulamentadora de Proteção de Dados, que junto com a lei veio essa questão sobre essa agência e que até o momento ela não foi nomeada. Essa agência ela vai fiscalizar, né, acreditamos que ela vai formalizar processos e diretrizes para as empresas, porque a lei menciona que as empresas deverão prestar contas e ainda não sabemos como será, por meio de um sistema ou através de relatórios. A partir do momento que essa agência foi nomeada, teremos um norte de qual forma será realizado todo o processo. E o que sabemos é que a agência será composta por 23 representantes, desde titulares a suplentes, desde titulares, né, a suplentes. Então aí também nós temos aí toda essa agência, né, que ela vem para regulamentar, mas ainda com uma deficiência de informações aí. Aqui nós temos um incidente de segurança, né? A lei traz essa questão da incidência no tratamento de dados, sendo de responsabilidade da empresa comunicar à Agência Nacional de Dados, porém não sabemos de qual forma, né? Deveremos comunicar qual dado foi afetado, né? Qual a técnica e a segurança que a empresa está tendo para isso não acontecer, ou o porquê que aconteceu, né? Se teve alguma demora na comunicação e se ela foi imediata, né? Sendo esses pontos que a lei traz, porém aguardamos aí maiores definições, pessoal. Nós temos aqui a questão das penalidades, né? Nos casos de penalidades, a lei traz questões bem duras, né? Desde advertências, multas diárias, multas com valores financeiros que podem atingir até 50 milhões de reais
e até a suspensão das atividades da empresa. E todo esse processo acreditamos que será a Agência Nacional que estará executando. Mas ainda acreditamos, né? Não temos ainda 100% de certeza. Bom, aqui, pessoal, o governo, ele é o que mais coleta dados pessoais. E eles também precisam se adequar à LGPD. Né? Então, foi criado aí um comitê de governança de dados, sendo criado uma cartilha com orientações direcionada para entidades administrativas e públicas. Só que uma cartilha bem interessante, né? E a mesma ela te dá um norte de como implantar em sua empresa. Né? E acho que para as empresas que estão começando é interessante analisar essa cartilha, né? E tem no final eu vou estar disponibilizando esse material para vocês também. Tem esse QR Code aí que vocês podem acessar e baixar, né? E estará nesse material que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Bom, pessoal, agora nos concluindo aí, né? Essa parte aí, chegamos à tão esperada vigência aí da lei, né? E vamos lá. Né? Por conta do que estamos vivendo neste momento de pandemia, o que eu comentei no começo da apresentação, várias mudanças vêm ocorrendo a cada mês, ou praticamente a cada dia aí perante a LGPD ou entre outras obrigações. Né? E perante a LGPD também não foi nada diferente, né? E mudanças ocorreram. Então, aí, só pegando esse histórico da lei, a Lei 13.709 de 2018, ela estabelecia que a entrada da LGPD seria em agosto de 2020. E a nomeação do pessoal que iria compor a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Né? E aí depois nós tivemos uma medida provisória, número 959, com o objetivo de postergar a entrada da LGPD, né? E foram várias mudanças que ocorreram, né? E aí nós tivemos recentemente, né, o ato do Congresso, né, número 71 de 2020, ele prorrogou pelo prazo de 60 dias a vigência da medida provisória, número 959 de 2020, que adia para 3 de maio de 2021 o início da vigência da lei número 13.709 de 2018. Né, lei esta que trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Né? Só que assim, essa prorrogação da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, sendo esta a LGPD, para maio de 2021, ela não elimina as dúvidas sobre pontos de regulamentação e normatização da nova legislação. Né? A alteração da vigência da LGPD via medida provisória obriga que o assunto seja revisto pelo Congresso, né? Podendo ainda ser modificado. Então, nós temos essa prorrogação, mas aguardamos definições de como será de como será tratado essas dúvidas desses pontos de regulamentação. A LGPD ela vem para regulamentar, mas ainda com algumas pendências, né, que vamos aguardar se até 2021 elas serão sanadas, tá? Bom, aqui, pessoal, eu vou acessar, só um minutinho. Aqui eu vou falar um pouco do nosso espaço legislação, tá? Tá. Vou acessar aqui, só um minutinho. Só confirme, por favor, pessoal, se vocês estão conseguindo visualizar aí o site, por favor. Ok. Bom, então lá no tots.com nós temos no campo Sou Cliente o espaço Legislação. Tá? Então, quando clicamos lá no espaço Legislação, ele vai abrir, ele já vai te pedir para que você vincule, né, o seu e-mail para que você venha receber todo o conteúdo de informações
que é o que eu vou estar demonstrando para vocês. Qual o objetivo do Espaço Legislação? Né, aqui nós tratamos sobre as principais adequações que a empresa tem, tanto no âmbito municipal, estadual, federal, quais são as obrigações principais que nós estamos tendo no momento, né, como a ECD, a ECF, que a cada ano tem algumas modificações em seus registros, o E-Social também, e a LGPD também. Tá? Então, se clicarmos em cada um, eu vou clicar depois, aí ele vem o que é LGPD e todos os canais, todas as linhas de produto da TOTOS que trabalha com essa informação. Tá? Aqui também nós temos as principais notícias, né, sobre mudanças que ocorrem durante o dia e que nós noticiamos, né, para que todos fiquem sabendo das principais mudanças aí que estão ocorrendo no decorrer do ano com algumas obrigações. Então aí como relacionada à Covid-19, né, impactos trabalhistas e previdenciários, né, nós temos aí o recolhimento do FGTS, são diversas as notícias que nós trabalhamos, né, com o intuito de noticiar e assim deixar as empresas aí totalmente atualizadas sobre os assuntos. Aqui nós temos descendo calendários de obrigações, por exemplo, tem do TIF também. No calendário de obrigações, ao clicarmos nele, só um minutinho aqui, ele vai me dar informações de vencimentos de obrigações, né, federais, estaduais e municipais dos estados, né, dos principais estados, né, e como vencimento, por exemplo, da DAP de Minas, da FDICMS IPI. Então aqui você tem uma série de informações também. Isso você tem a visualização mensal, né? E as últimas notícias também aqui, conforme eu falei. E é isso, pessoal. Nós temos aqui uma série de informações no Espaço Legislação. Acessem, né, divulguem. Ele é um canal aqui que é um link que te dá diversas informações quanto às obrigações. Até voltando aqui na parte da LGPD. Aqui nós temos aqui, conforme eu falei, o objetivo, né, a LGPD, o seu objetivo em si, a agência regulamentadora NPD, o que muda com a lei sobre a LGPD, tem todos os assuntos ligados aqui. Nós temos também informações sobre os produtos TOTOS, né, ligados a toda essa parte da lei, né? E aí agora eu vou estar passando para o Ronald, que ele vai estar fazendo a apresentação aí quanto à linha de produto, tá? Mais uma vez agradeço aí pela participação, tá? E no final aí eu vou aguardar se vocês tiverem algumas dúvidas quanto à legislação sobre a LGPD. Só um minutinho, pessoal. Bom, Ronald, agora eu já tornei você apresentador, e aí você pode fazer a sequência aí da apresentação por aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde não, né? Desculpa, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos aí. Então, vamos falar um pouquinho mais especificamente de hospitalidade. Eu resumi ao máximo aqui essa parte de slide, acho que tem 2 ou 3 slides aqui, que o Leandro já falou aí a maior parte, né? Eu gostaria só de enfatizar alguns pontos. Hoje em dia a gente tem que tomar muito, como o Leandro falou aí, a parte de anonimização, de quem lê os dados e tudo, a gente tem que tomar muito cuidado com integrações, tá? Tem clientes aí que tem parceiros dele que lê os dados diretamente do banco,
ou fazem integrações que não são homologadas, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de integração, porque a gente não sabe o que a outra empresa está lendo de informação. Para integração, o uso de API é mais recomendado, onde a gente pode rastrear todo o processo, logar todo o processo, quais informações estão sendo coletadas, essas informações estão sendo coletadas, qual é o tipo de critério que ela entra na lei, tem que ter consentimento, o titular do dado deu consentimento para essa coleta desses dados, então vai um alerta aí só dessas partes de integração. Outro ponto que eu deixei aqui também é a segurança dos dados. Não adianta nada a gente ter um processo rigoroso de tratamento de dados, sendo que seu banco está exposto para qualquer pessoa mexer, o banco fica, de repente, ou internamente no ambiente do cliente, né, do hotel, ou ele fica num data center que a segurança não é controlada. A gente tem um data center da TOTUS que tem várias certificações, padrões de qualidade, certificações e tudo. Vale a pena dar uma olhada aí como é que funciona esse ambiente para garantir. Eu vou entrar mais em detalhes dessa segurança de dados de banco quando eu estiver apresentando também o sistema. Acho que é só... o Leandro falou os papéis, alguns papéis dentro da LGPD, o titular, controlador, encarregado, agência, operador. Em casos de ambiente onde o banco de dados fica on-premise, o cliente, no caso o hotel, ele é o controlador e o operador e também é responsável pelo encarregado, né, que ele indicou. E no caso dele usando o nosso cloud, a TOTUS compartilha essa responsabilidade como operador também na LGPD. Tá? Então, só esses pontos que eu queria comentar com vocês. Deixa eu abrir o sistema aqui para demonstrar. Então, aqui eu vou mostrar algumas coisas que nós fizemos no sistema para LGPD. A maioria da parte que a gente implementou para LGPD foi como plugin. Não sei se vocês conhecem o plugin, mas a gente consegue rodar ele em qualquer módulo, a atualização é mais simples. Então, o primeiro ponto é a gente trabalhar com mapeamento de dados, de utilização dos dados. O que é esse mapeamento? A gente vai dizer quais os dados que a gente usa e para que a gente usa esses dados. Vamos pegar um exemplo aqui que já tenha cadastrado. Por exemplo, eu uso os dados de hóspede, tá, para fazer a integração da FRNH. E aqui eu classifico qual esse tipo de integração, o que a lei pede. Por exemplo, isso é uma obrigação legal. Com quem que eu integro? Tá, integro com o Ministério do Turismo, quais informações que eu integro. Aqui é meramente uma base de teste, tá? Não sei se são todas essas informações, ou se falta alguma informação aqui. Mas você está definindo a classificação, ou seja, é uma obrigação legal, você não precisa de consentimento do titular do dado para usar esses dados e fazer a coleta, fazer o tratamento desses dados, né? Outro item que a gente tem de exemplo aqui, por exemplo, é alguma obrigação. Integração fiscal é uma obrigação legal também, integro com a Cefaz, os tipos de pessoas que eu uso os dados, quais os dados que eu uso dessas pessoas, tá? Também é uma obrigação legal, mas eu vou ter casos, por exemplo, eu quero coletar os dados do hóspede para fazer um e-mail marketing. Eu não tenho nenhuma obrigação legal de colher os dados para fazer esse e-mail marketing. Então, aqui os dados que eu coleto, então eu classifico esse item como consentimento legal
Se vocês repararem aqui, eu só tenho 4 itens disponíveis aqui para seleção. Consentimento legal, o consentimento, execução de contrato, interesse legítimo, obrigação legal. A lei pega, acho que 10 itens, 10 formas que podem ser classificados aí, mais ou menos. Não tem todos aqui porque alguns dados, alguns itens não fazem parte do negócio. Tá? Então, para simplificar o cadastro, a gente filtrou, mas caso a gente entenda, ou o cliente entenda que precise de algum outro respaldo que tenha na lei, a gente pode editar aqui e colocar essa informação, não tem problema. Então, quando tem que ter consentimento, você vai marcar aqui como consentimento, no caso que você pode deixar em branco se você não integrar com ninguém, né? De repente você pode integrar com alguma empresa que faça esse trabalho de marketing para você. Você pode cadastrar essa pessoa lá num cadastro de integrações. E aqui, então, a gente define quais os dados e para que a gente usa os dados dos titulares que a gente tem. Como eu falei lá da integração, aqui eu tenho um cadastro de integrações aqui, né? Alguns cadastros desses já vêm default de fábrica, eles não podem ser excluídos, né? Eles podem ser editados alguma parte dele, mas não podem ser excluídos. Você pode colocar mais informações que você tenha da empresa aqui, caso você queira mostrar isso na hora de pedir um consentimento, por exemplo, para o titular. Outro item de cadastro que eu vou mostrar mais para frente, a gente tem a parte de consentimento, onde eu posso, deixa eu pegar um usuário aqui que eu já tenho. Então, quando um cliente quando você quiser que o cliente assine um consentimento ou aceite, né, isso aqui já está bastante coisa, deixa eu procurar um outro. Esse aqui está vazio. Então, essa daqui é a tela de consentimento. Então, o cliente vai dar consentimento para eu coletar os dados para e-mail marketing. Eu coloco aqui a data que eu estou coletando, que ele está aceitando essa coleta de dados, né? Então, vou estar registrado aqui. Então, eu tenho registrado. Você, depois que registrou isso, você pode gerar um relatório, de repente, saiu no outro lado aqui, né? Para ele assinar que ele está dando consentimento sobre isso, né? Não adianta só você marcar no sistema e não ter nenhuma prova legal que o cliente deu esse consentimento. A qualquer momento você pode vir aqui, que é um direito que o titular do dado tem, revogar esse consentimento. Então você pode remover esse consentimento. Você vai ficar com o intervalo lá registrado, eu não estou excluindo o registro, né? Caso nesse intervalo, aqui está o mesmo dia, porque fiz agora, né? Mas você vai ficar com esse intervalo lá, caso você usou o dado dele para alguma coisa, você tem o respaldo dele, o respaldo legal de que ele deu o consentimento num período específico. A lei também pede que ele tenha acesso às informações dele. O acesso ele não vai usar o sistema. Alguns sistemas, quando você pensa no sistema web, ele pode ter acesso às informações dele. Nesse caso aqui, você pode gerar um relatório para ele, pegar um usuário de teste aqui. Então, você gera um relatório onde você vai conter os dados pessoais que você tem dele, tá? No caso aqui tem o nome, CPF, o endereço, telefone, pelo tipo de pessoa, no caso aqui um hóspede ou um cliente, você tem lá cadastrado naquela utilização de dados, para que você usa os dados dele e onde você tem os dados dele no sistema hoje, tá? Então você emite um relatório com isso, entrega para ele ver os dados que você tem. A lei diz que é os dados pessoais, você não tem que colocar informações da sua regra de negócio. Você tem reservas assim, assim, assado. Não, são dados pessoais. Então aqui tem esse relatório. Além disso, ele pode também solicitar alguma atualização de dados. Como vocês sabem, a atualização de dados já pode ser feita pelo sistema por qualquer outra tela de cadastro de pessoa, mas aqui está separado uma tela
Por quê? Se ele for um hóspede, você vai achar ele só lá no VHF, no cadastro de hóspede. Se ele for um cliente, você vai achar ele em outra tela. Então aqui você vai achar qualquer tipo de pessoa física que tenha no sistema, independente do tipo dessa pessoa. E aqui você consegue editar os dados dela, ajustando da forma correta os dados dessa pessoa. Tá? Telefone, endereço, só os dados pessoais dela. Além dessa tela de cadastro, a gente tem a parte de solicitação de anonimização. O cliente pode, como a lei garante esse direito para ele, para o titular, o cliente pode solicitar a anonimização dos dados dela, que você tiver no seu ambiente. Só que essa solicitação não é simplesmente, eu quero apagar e vai apagar esses dados. Quando você faz uma solicitação de anonimização aqui, vou procurar pelo nome dela aqui, Manuela Teixeira, o sistema vai varrer todos os módulos do RP, verificando onde você está usando os dados dessa pessoa e se você pode apagar os dados dela ou não. Como a gente viu alguns critérios lá, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho documento em aberto no quanto você receber dessa pessoa. Ou seja, eu não posso simplesmente apagar o dado dela. Tá? Aqui no caso eu tenho 2 documentos em aberto, um documento baixado, e eu tenho um contrato com ela de timesharing, por exemplo. Tá? Então, eu não posso simplesmente apagar o dado dessa pessoa. Enquanto esse documento aqui estiver em aberto, eu tenho se baseando como um contrato, né? Eu tenho um contrato com ela, eu prestei algum serviço para ela, enquanto esse serviço estiver em aberto, estiver pendente de pagamento, eu tenho que manter os dados dessa pessoa, não posso apagar. Então, legalmente, eu posso manter os dados dessa pessoa. Tá? Então, quando eu fiz a consulta aqui, eu estou informando a registros aqui no RP que impossibilitam a remoção desses dados. Esse filtro aqui, a gente tem uma data de permanência, mesmo aqui, quando o documento está baixado, legalmente eu tenho que manter esses dados por um tempo. Tá? Eu acho que para a área fiscal precisa de 2 ou 3 anos lá, mas a gente pegou por padrão manter tudo por 5 anos. Porque durante esse período de 5 anos ele pode abrir algum processo contra o hotel e o hotel tem que ter informação para se defender, por exemplo. Esse tempo é configurável, tá? Vou sair daqui e entrar lá A gente tem um cadastro de fluxo de dados. A gente chamou cada item daquele que aparece ali como fluxo de dados. Por exemplo, eu fui lá no documento baixado, né? Documento baixado, é o que eu peguei no caso de fornecedor, mas eu tenho aqui de cliente. Esses fluxos já vêm de fábrica preenchidos. A única coisa que o hotel pode mudar é o tempo. Se ele achar que tem que colocar um tempo maior, 10 anos ou um tempo menor, fica a critério dele aqui, ele baixar esse tempo ou aumentar esse tempo. Vamos voltar lá para o consentimento. Entrei no lugar errado. Eu falei consentimento, eu estou entrando no consentimento. Solicitação de anonimização, vou voltar ela aqui. A Manuela solicitou uma solicitação de anonimização. Eu posso registrar a solicitação dela, tá? Você pode colocar algum motivo aqui dessa solicitação. Você confirma, a solicitação dela vai ficar pendente aqui, quando eu procurar tem o nome dela aqui, Manuela, tá? Só que eu não consigo anonimizar ela por enquanto, porque ela tem informações que impedem a anonimização desses dados. Aqui eu vou pegar outro caso aqui, por exemplo, que ele vai solicitar, vou pegar o Pedro. O Pedro tem reserva no VHF. Ele tem uma reserva aqui, tem alguns detalhes da reserva, ele tem uma reserva check-in, tem outra reserva futura ainda a confirmar. Então, ou seja, eu não posso apagar os dados dele enquanto ele tiver reserva. Ele está hospedado no hotel, como é que eu apago o dado dele? Não posso. Tá? A gente pode, mesma coisa, pode registrar, mas eu não posso anonimizar essa pessoa. Eu vou pegar um outro nome aqui de exemplo também, que não tem nada no sistema com essa pessoa. Eu simplesmente fui lá, cadastrei essa pessoa, mas ela não tem reserva,
ela não tem nenhum vínculo com quanto você pagar, quanto você receber, com nada. Então, eu consigo apagar essa pessoa aqui, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui da anonimização, só que antes eu gostaria de mostrar para depois como é que ficam os dados. Esse Felipe, eu vou consultar ele, depois eu não vou conseguir consultar ele, porque ele vai estar anonimizado, eu não vou conseguir mais achar ele. Mas eu peguei o ID dele aqui do banco, só para a gente fazer um teste, 107, não, 11.409. Então aqui, ó, eu tenho os dados do Felipe aqui, endereço, telefone, documento, tá? Depois eu vou voltar aqui, se eu procurar por Felipe, igual se eu procurar aqui, ó, Felipe, não vou procurar pelo ID agora, vou procurar pelo nome, eu acho ele aqui bonitinho. Vou sair, vou lá, uma solicitação de anonimização e vou solicitar a anonimização do Felipe aqui. Então aqui eu vou confirmar, tá? Para registrar a solicitação, depois o botão aqui de anonimizar é habilitado. Quando eu clicar em anonimizar, ele vai aparecer aqui, ó. Deseja anonimizar os dados desse titular? Esse processo é irreversível e não pode ser desfeito. O que é anonimização? Não é criptografia, não tem como desfazer esse processo. Eu vou pegar o nome dele, que está lá, Felipe Alberto Santos, no lugar desse valor eu vou colocar tudo X. Eu vou pegar o documento dele lá, que está algum número lá, e vou colocar tudo 9. Depois esse processo não vai ser desfeito. Ó, vou marcar aqui em sim. Dados anonimizados com sucesso. Ok. Olha como é que ficou o nome dele. Tá? Aqui fica registrado em qual módulo que está fazendo esse processo, qual usuário, a data de solicitação, mas o Felipe nem tem mais aqui, porque ele sumiu já, foi anonimizado. Se eu procurar lá no cadastro dele, se eu procurar por Felipe, não acho. Vou procurar aqui pelo aquele código lá que eu guardei para a gente, que é o identificador do registro, né? Se eu procurar o registro dele, o número do documento dele passou tudo para 9, ó. O nome, e-mail, endereço, telefone, todos os dados dele foram anonimizados, ou seja, essa pessoa agora não existe mais no sistema. A parte de operação, né, de anonimização, relatório, consentimento, atualização dos dados, é só isso. E aqui a gente tem mais uma tela de status. O que é essa tela de status? A LGPD pede que a gente tenha um rastreio de modificações desses dados, de dados pessoais. A gente fez esse rastreio através de trigger do banco, tá? Então aqui eu fiz uma tela de status, onde a gente consegue verificar, por exemplo, se essas triggers estão ativas. Aqui eu desativei, ó, eu fui lá e dropei 2 triggers que tinha aqui, ó, tá aqui a não criada, estão desabilitadas aqui, né, o status. Eu também desabilitei uma outra trigger aqui para a gente ver. Só que por essa tela aqui mesmo eu consigo vir aqui, ó, tá dando um alerta, ó, existem ações que precisam ser feitas. Tem 3 triggers que estão desabilitadas. Eu posso vir aqui, clicar em ativar, que ele foi lá no banco e ativou todas as triggers que estavam desativadas. Outro processo que tem aqui no status também é a parte de senhas. Não adianta nada a gente ter um controle de permissão de quem acessa as telas de cadastro, os processos que a gente pode anonimizar as pessoas e ajustar os dados. E o controle de sistema, quando a gente deixa uma senha no sistema que qualquer um possa acessar. Então, por exemplo, aqui ele está me dando um alerta, dizendo que meu sistema tem um usuário com o nome CM. A pior coisa também é esses usuários com nome genérico. Depois você não sabe quem acessou os dados, quem excluiu os dados, quem fez alguma coisa no sistema. E pior ainda, além de ter um usuário genérico, ele usa uma senha padrão,
que o sistema tentou acessar, ele tenta acessar com algumas senhas conhecidas, e ele conseguiu acessar o sistema com esse usuário com uma senha conhecida. Então, é extremamente importante que você faça uma varredura no seu sistema com esses usuários padrões e com senha padrão também, tá? Além do sistema, ele faz a verificação no banco de dados. Muitos clientes acabam deixando a senha padrão no banco, não altera a senha, fica a senha que a implantação deixou, e olha lá, o usuário CM com uma senha padrão também, o usuário TOTS com uma senha padrão. Por essa tela aqui você não consegue ajustar esses dados. No caso de usuário do sistema, você tem que ir lá em sistema, usuário de sistema, e bloquear esse usuário, se for um usuário padrão, e criar os usuários específicos para cada pessoa, e também não deixar uma senha padrão fácil que qualquer pessoa consiga acessar. Outra coisa é com banco. Com banco você tem que solicitar o seu DBA que ajuste esses usuários ou bloqueie esses usuários genéricos no banco. Quando a gente começou a fazer a LGPD, a gente fez uma varredura para a gente descobrir quais os dados pessoais que a gente tinha de pessoas físicas no sistema. E como o Leandro falou, os dados pessoais são separados em algumas categorias, como dado pessoal e dado sensível. Então, hoje, a gente não precisa de nenhum dado sensível no sistema, mas a gente tem algumas informações que a gente não usa mais devido a outros módulos do RP, por exemplo, o módulo de RH. Eu não sei se era justamente para o módulo de RH, mas a gente não precisa mais. Para que você precisa saber a cor de um hóspede? Para que você precisa saber o nome do pai e da mãe? Não estou dizendo que o nome do pai e da mãe seja sensível, tá? Mas a cor é. E, por exemplo, tipo sanguíneo. Para que você precisa do tipo sanguíneo de um hóspede? Então, essas informações poderiam ser usadas por outros módulos, como RH, por exemplo. Você não usa mais essas informações. Aqui você tem a opção de remover essas informações. Eu adicionei algumas ali só para teste. Eu venho aqui, marco as informações que eu quero. Não, o nome do pai e da mãe eu só acho interessante. Eu quero remover a cor e o tipo sanguíneo. Você vai clicar em remover e ele vai apagar do banco de dados. Apesar de você não ter nenhum sistema que mostre isso, mas num possível vazamento de banco, alguma coisa assim, você pode vazar principalmente dados sensíveis que você nem usa mais. Se você remover todos aqui, o status vai ficar ok. Vou remover os demais ali para ficar ok. Ó, status ok, sem dados para remover. A trigger também ficou ok. Esse aqui tem que ajustar por fora do sistema, né? Aqui também a gente tem uma guia de outros, onde a gente... essa tabela aqui, ela faz integração com terceiros, quando faz check-in, check-out. E ela pode ser parametrizada lá. Aqui tem uma informação como parametrizar ela para o VHF limpar ela de tempos em tempos. Então aqui ela já está limpa, né? Já está parametrizada, mas também você pode remover os dados por aqui. E se a gente for achando mais tabelas desse sentido, a gente vai incluindo nesse cenário aqui. Qualquer alteração que eu faça, aí para as triggers aqui eu consigo consultar pela mesma consulta que eu tenho da log tabelas. Então aqui eu consigo vir aqui, ó, log de LGPD, confirmar e eu consigo ver quais os dados foram alterados, tá? Ó, nesse caso aqui, ó, o valor anterior, esse caso aqui foi anonimizado, né? Dá para reparar que foi anonimizado, mas eu consigo ver aqui, ó, alterações que tem de todos os dados pessoais que foram feitos no sistema. Aqui eu consigo consultar e eu consigo também excluir dados. É importante você manter essa tabela por um período, mas também remover, né, esses dados por um tempo. Aqui eu não vou ter informação, deixa eu ver se eu consigo... tem aqui informações, onde eu consigo vir aqui e apagar essas informações para não ficar muito tempo também esses dados desnecessários aqui. Outra modificação que foi feita, como pouca gente conhece, mas a gente tem a opção de criar atributos. Eu consigo criar campos para aparecer no cadastro da pessoa. Então, aqui eu consigo marcar se esse campo é um dado pessoal ou não. Tá? Por exemplo, eu criei um número de identificação, de repente um número de
CRM, alguma coisa assim, é um dado pessoal que eu consigo identificar a pessoa. Então, eu venho aqui e marco como dado pessoal. Esse campo estando marcado como dado pessoal, na anonimização ele também vai ser removido do cadastro da pessoa. Eu acho que acabou. Relatório, solicitação de anonimização, consentimento, atualização de dados, status. Foi isso que a gente implementou no sistema para auxiliar os nossos clientes a se adaptar à LGPD. Agora fico aberto para perguntas aí. Caso alguém, deixa eu dar uma olhada aqui. Se tem alguma pergunta no chat, não. Ronald, parabéns aí pela apresentação. Nós temos sim Deixa eu dar uma olhada aqui. pergunta aí da Beatriz. Beatriz, mas... Então, vamos lá. A Beatriz disse aqui que quando alteramos e os textos da CM vêm e colocam a senha antiga. Esse processo está sendo revisto, tá, Beatriz? Eu não sei se todo mundo ouviu a pergunta aí. Ela diz o seguinte, ela altera a senha, mas que os textos da CM vêm e colocam novamente a senha antiga. Com a LGPD a gente não vai poder fazer mais isso. Normalmente, quando os usuários, o suporte, alguma coisa, precisa fazer algum acesso, você pode gerar um usuário específico para ele, com a senha para ele, tá? E ele não vai poder mais ficar alterando senha, colocando senha padrão do sistema. Até a própria equipe de implantação vai estar sendo orientada a não deixar mais a senha default, né? Definir com o cliente algum acesso que ele controle essa senha, para não ficar uma senha aberta para todo mundo. Respondido? Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, o material aí está disponibilizado, tá, via PDF. Aí a gente aguarda aí para que vocês façam o download, tá? E depois toda essa apresentação, né, tanto do lado conceitual como da linha aí de produto pelo Ronald, ela foi gravada e depois vai ser disponibilizada aí pelo YouTube, tá? Então vamos lá, tem mais duas perguntas aqui. Uma da Carolina. Bom dia, para quem tem licença full, esse módulo está liberado? Então, isso está como plugin, plugin é liberado para todo mundo, ele não é cobrado à parte, nada, quem tem licença full tem direito a esse plugin sim. Caso você não tenha disponível no seu sistema aí, é só você solicitar a liberação junto ao suporte. Da Michelle agora, no sistema, na parte de cadastro de pessoa física, em um campo pode receber e-mail. Esse campo vai ser considerado um campo pode receber e-mail? Eu não conheço esse campo. Cadastro de pessoa física. Eu não conheço esse campo, Michele. Eu não sei se tem alguma... Eu passei rapidamente aqui e não achei esse campo. Mas qualquer dado que vocês considerem como... Na verdade, um campo perguntando se pode receber e-mail não é um dado pessoal, tá? Ele não seria anonimizado se fosse um caso desse. O pode receber e-mail, tudo que você vai mandar e-mail para o cliente, independente desse campo estar marcado ou não, eu sugiro você criar um consentimento e o cliente assinar isso se ele pode receber ou não, se ele aceita receber e-mail e para que fim você está usando os dados dele. Jorge Cardoso, o log de LGPD não deveria mostrar os dados reais? Não entendi a pergunta, Jorge.
A Beatriz também está perguntando. A apresentação do Ronald não será disponibilizada. Não sei. Sabe, Leandro? Então, Beatriz, até conforme eu falei, toda essa apresentação, tanto da parte do lado conceitual como do lado técnico, né? Ela foi feita a gravação, né? E aí vocês poderão também visualizar pelo YouTube, né? Então aí, Leandro, eu posso mandar um link aqui nesse bate-papo? Como que eu consigo mandar um link para eles? qual que seria o link desse? Um link do TDN, isso. Se eu mandar aqui para todos, eles conseguem ver, né? Deixa eu pegar aqui. Um minutinho. Mandei aqui para todos aqui. Eu não sei se eles conseguem ver. Qualquer coisa eu também passo para o Leandro. Eu não sei se ele vai conseguir mandar alguma coisa. Mas nesse link aqui do TDN... consegui abrir. Você sim, conseguiu? dá para ver. Então, mandei aqui, eles disseram que sim. Okay. Nesse link aqui tem tudo que eu mostrei. Por exemplo, as telas de cadastro aqui, ó, o mapeamento, como é feito para fazer o mapeamento. Então, aqui no TDN tem tudo. A anonimização, como é que é feita a anonimização, quais os dados são anonimizados. Isso aqui também é importante dizer. Por exemplo, reserva, eu tenho tabela de reserva aqui. Por exemplo, reservas front aqui, ó. Eu não vou pagar a reserva, a data, nada. Eu vou pagar os dados pessoais. A anonimização apaga dados pessoais. Eu não vou sair apagando dados de processo, de utilização do cliente. Atualização, consentimento, tudo tem aqui no TDN para você ver um passo a passo como é feito esse processo todo. Além acho que vai ser disponibilizado também a gravação dessa apresentação. Exatamente, Ronald. Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, pessoal, como não temos mais nenhuma pergunta, a gente agradece e agradecemos, né, a participação de todos no evento. Obrigado, Ronald, pela sua apresentação e obrigado mais uma vez a todos pela participação aí no evento. Todo esse material, né, até conforme o Ronald mencionou, está disponível lá no TDN, né? Nós temos também todo o material linkado lá na página Espaço Legislação. Tem lá também um link que leva para o material aí da LGPD quanto a essa parte da hospitalidade, da ferramenta hospitalidade. Então, vocês têm uma gama de informações lá que vocês podem pegar e também nós teremos aí, vou concluir agora a gravação, foi feita a gravação e depois será disponibilizado pelo YouTube. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, pessoal, e tenham todos um bom dia. Obrigado, gente. Obrigado, Ronald. Só lembrando que na parte do TDN, onde o Ronald demonstrou, nós temos lá os próximos eventos referente à LGPD, né, perante a essa apresentação. Né? Então, mais uma vez, obrigado, pessoal. Tenham todos um bom dia.